Boníssima noite, olá, estamos no ar agora, vamos lá, vamos dar início a mais uma live noturna. Muito bem, pessoal que for entrando, conforme for escutando minha voz, vai dando ok, vai dando coraçãozinho, um joinha, para a gente saber exatamente aí se está tudo bem. E vamos dar início a mais essa live. Então, hoje vai ser bem legal. Salles, um beijão para São Paulo. A maior parte aqui do pessoal é de Sampa, meu. Eu adoro Sampa, meu. Eu sou daqueles cariocas, sabe? Que adora São Paulo, meu. Eu amo. É tudo da hora, sabe? Vamos lá, pessoal. Vamos dar entrada, vamos começar. O pessoal vai entrando, vai todo mundo chegando. Como é que vocês foram no final de semana, segunda-feira? Tudo bem? Então, eu andei falando com uns amigos meus sobre essa live, inclusive a última live na sexta-feira foi na casa de um amigo meu, né? Aí ele falou, Bruno, cara, tu tá falando rápido, hein? Eu fiquei até pensando nisso, eu falei, é verdade, olha, é porque eu trabalho em outro ritmo, sabe? Literalmente eu trabalho em outro ritmo, a minha mente funciona quase sempre em outro ritmo. E eu não suporto, eu não tolero aulas que são daquela forma, calma, mas eu acho que ele tem razão. Eu depois assisti minha aula e falei, cacetada, parece que eu tô virado ali no giraia, né? Não é o caso, a mente tá calma, só que a fala tá rápida. Então se tiver muito rápido, então a gente também vai poder, sem a menor sombra de dúvida, fazer isso mais devagar, tá bom? Eu quero ir para São Paulo, eu já morei 7 anos ali aos arredores de São Paulo, fui para Santos, foi maravilha, adorava o pessoal de lá, me adapto muito bem a São Paulo, tenho vontade logo de fazer consultório, cursos, enfim, mas de fato não tenho tempo, eu não tenho mais final de semana, pessoal, eu estou de fato com a agenda praticamente toda lotada, inclusive final de semana, eu dou aula, pós-graduação, para quem não sabe, e eu faço também aula de pós-graduação, para quem não sabe, e entre outros 2 cursos, então não tem mais tempo. Quando eu tenho tempo, vocês viram aí, eu vou para viagem, eu dou minha volta ali, né? E me faz muito bem. Muito bem, então a gente vai falar exatamente sobre isso, chega de enrolação, vamos começar então a live de hoje, foi exatamente sobre essa viagem que eu fiz esse final de semana, né? E aí, o que aconteceu? Obviamente, né, o psiquiatra vai lá na viagem e ele vai ver metáforas e símbolos em tudo. É claro, é normal, é esperado vocês também, quando começarem a entender mais sobre simbologia, sobre as analogias, sobre a vida, para quem, obviamente, que ainda está começando agora, né, tem muita gente chegando, então vocês também vão começar a ver sinal em tudo, e é muito legal isso, né? É muito legal a gente ver as simbologias. Então, eu me meti numa enrascada do último grau. Um amigo meu que sempre viaja comigo, tá acostumado, viaja pra caramba, anda de bicicleta, o cara pedala 60 km todo dia, né? Não é o meu caso, obviamente, eu faço exercíciozinho só para ativar mesmo o corpo, eu não ligo muito para estética, não ligo para nada disso, então, obviamente que tudo que eu faço ali é em prol de aumentar a minha energia física, conseguir melhorar a minha performance profissional, e eu trabalho bastante a parte do que eu julgo como importante na minha vida, como propósito, né? Então isso é outro papo, não vai ser só a aula de hoje, mas acabou que eu me meti em uma arapuca, eu fui numa trilha que eu achei que fosse ser mais ou menos 5, 6 horas ali de trilha, e na verdade eram 9 horas de trilha, sendo que era pauleira, era quase toda subida, com escalada na mão, então assim, era uma coisa bem complicada, e eu não sabia. E todo o grupo que eu estava já era um grupo altamente preparado, então basicamente eu era o problema do grupo, eu era o cara que mais atrasou ali, que o cara que estava mais sofrendo. E eu comecei a sofrer logo no início da trilha, até porque eu tive 1 hora para preparar minha mochila, sem saber o que estava vindo pela frente, né? Então eu preparei uma mochila, ficou muito pesada, né? E quem sobe montanha sabe que você não pode, você tem que disputar cada graminha dentro da sua mochila, e eu acabei por cometer esse engano, levei uma mochila pesada, talvez seja até por isso, né? Botando a culpa ali um pouquinho em outra coisa, mas até isso também é responsabilidade minha, porque a gente vai falar sobre a primeira coisa dessa aula, e essa vai ser a metáfora que vai ser essa montanha, essa jornada, essa trilha que foi feita, a gente vai comparar ela com a vida. Então eu quero que vocês hoje
Esqueçam que a gente vai falar sobre trilha, sobre montanha, sobre dificuldade física. Não é isso, a gente vai falar sobre a vida. E eu quero que vocês a todo momento consigam lembrar e fazer pontes, links, conexões com o que acontece com a vida de vocês, perfeito? E é isso que é bem interessante nesse ponto. A gente consegue fazer isso praticamente em qualquer situação da vida. Então o primeiro ponto que eu queria falar é que quando você está diante de uma jornada que é a sua vida, certo? Você vai ter as dificuldades, você vai ter os obstáculos normais, inerentes a qualquer situação de vida. Todo mundo tem, literalmente todo mundo, mesmo o herdeiro, o milionário, mesmo o filho do Bill Gates, ele vai ter os seus percalços na vida. Então, finge que é isso que a gente está falando agora, nesse momento, beleza? Então, quando eu cheguei lá no negócio, eu já estava com uma mochila pesada, E aí, então, primeira coisa onde eu já errei, mas que a gente já pode chamar isso agora de a primeira chamada dessa live, que é o planejamento. Quanto mais o ser humano for de fato planejado, ou seja, ele consegue prevenir, consegue saber o que ele vai esperar, Isso vai fazer com que ele se prepare para aquela vida. Então, nós daqui moramos no Brasil. Quase 100% desse público aqui está no Brasil. Eu sei que tem gente que está viajando por aí, está morando fora e tal, mas a maioria é do Brasil. Então, a gente já tem os nossos percalços por morar no Brasil, Quase todo mundo aqui tem os mesmos problemas, é impressionante, mas é isso. Problema financeiro do Brasil, problema de desorganização, de corrupção, desonestidade, malandragem, assim, isso aí está em todo o Brasil. Problema de violência, isso tudo a gente vive, obviamente que tem diferenças de cidade para cidade, mas é um problema do brasileiro. Então, a jornada do brasileiro já começa melhor se ele souber se planejar, se preparar. O pessoal travou? Tá tudo bem? Beleza, Vamos continuar. Então, a gente está falando agora sobre aumentar o prazer da sua jornada ou até tornar essa jornada possível. Quanto mais preparado você estiver, mais você consegue se planejar. Então, o planejamento é algo que tem que ficar bem claro. E eu não estava nesse momento preparado, eu não estava planejado, eu simplesmente escutei uma informação, que é o segundo ponto dessa aula, fiz uma mochila e fui. Despreparado, não fiz um exercício físico bom antes, não fiz uma mochila adequada, não sabia que tipo de tempo eu ia pegar, então me preparei mais para o frio, tudo bem, faz parte da minha personalidade, beleza. E aí já vem o segundo ponto, que é essa aceitação da realidade onde se encontra. Não adianta, você nunca jamais vai viver a realidade do norueguês, do japonês ou do norte-americano. Não vai. Por quê? Porque a gente nasceu no Brasil, cacete. Então a gente tem que aceitar toda essa parte, esse contexto da realidade. Isso tem que estar pulsando dentro da gente. Olha, eu nasci no Brasil, eu nasci nessa cidade e eu vou me adequar a esse momento. Então quanto mais você tiver preparada, mais você tiver planejado, mais a sua jornada vai estar possível. Perfeito? Então, beleza. Então, vamos lá, vamos voltar lá para a viagem. Então, eu botei a mochila, já comecei a sofrer, O que aconteceu? Começou a machucar logo o quadril, estava muito pesado. É uma coisa que estava começando a incomodar tanto a mochila quanto a perna. E aí, você começa a andar e vem um bicho te pica. E aí, você começa a se cansar, começa a ficar sem fôlego, e aí o seu pé entra na lama, você molha o pé todo, enfim, aquelas coisas de trilha que são os obstáculos da vida. E aí entra o segundo ponto muito interessante. Quando a coisa começa a apertar um pouquinho, o que você faz? Você ignora. Você está lá no âmbito da esfera física, para quem já assistiu às outras aulas, a gente fala muito sobre as camadas, Então, na camada do heterofísico, você ignora, você fala, olha, dá para aguentar, tá tudo bem, tá dentro do meu contexto. Mas aí logo diante já começa você a não suportar mais, não tolerar mais a esfera física. E aí você começa a precisar do que a gente aprende aqui, Que é o que? Usar razão. Usar razão. Fala, olha, peraí, eu, Bruno, já fiz essa trilha outras vezes, eu já consegui fazer trilhas mais difíceis e tal, E não vai ser uma bolha no pé, não vai ser o frio, não vai ser o mosquito, nem o calor, nem não sei o que vai me tirar lá
do meu foco, porque meu físico eu sei que eu aguento, a gente já sabe disso, quem já se testou já sabe disso. E mesmo assim, aí você começa a usar valores, né? Depois da razão, você vê que muitas vezes a razão não está sendo suficiente. Então você começa a usar valores, fala assim, olha, é a minha dignidade, eu topei fazer essa jornada, que seria basicamente a jornada da vida. A grande diferença, né, da caminhada para a tua vida é que na vida a gente não pediu, não é algo que a gente tenha falado conscientemente, que a gente falou, olha, eu vim, eu quero nascer aqui e tal, a gente não sabe que aconteceu isso, né? Já na jornada ali da caminhada, obviamente que eu topei, eu quis ir, eu falei, eu quero fazer essa iniciativa, né? Então, nesse exato momento, começa a ficar muito difícil, os obstáculos da vida são muito difíceis. E eu sei que tem muita gente assistindo essa live que está passando por isso nesse momento, onde você chega e fala, caramba, tem muito obstáculo, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu já não estou mais aguentando essa batalha, né? Não estou mais aguentando isso. Porque aí você vê um buraco no chão, fundo, que uma pessoa que está bem, que está ok, que está tranquila, ela simplesmente passa. Ela vê um tronco no meio do caminho, na altura da cintura, ela simplesmente passa. Mas quando o cara está exausto, ele está cansado da batalha, um simples obstáculo é motivo para desespero, se ele não estiver devidamente preparado. Então, nesse momento, a primeira coisa que você fala é você usa a razão. Olha, de fato, eu já passei por isso. Você busca no seu passado momentos onde você já foi mais forte, né? Beleza, então se eu conseguir, consigo de novo. Bom, outros estão fazendo. Então, se eu sou um ser humano, eu também vou conseguir. Então, você vai começando a usar a razão. Logo no segundo passo, você fala, olha, realmente a razão não está sendo suficiente. Você começa a buscar elementos, né, que são mais da parte da metafísica. Então, você vai começar a falar sobre valores, sobre as suas virtudes. Não, mas eu sou corajoso. Mas eu não desisto, eu sou digno, eu optei por estar aqui, eu vou conseguir e eu não vou dividir a minha responsabilidade com ninguém, eu não vou dar minha mochila para ninguém, eu vim e eu vou fazer, né? Então, quando acontece isso, quando está nesse momento, você já está no segundo ponto, que é um ponto muito mais forte, né? Muito mais forte, é um ponto que você fala, caramba, então assim, eu posso morrer nessa trilha aqui, mas a minha dignidade segue inabalável, né? Então, é nisso que a gente está falando sobre a vida. Quando você tem valores que você já entendeu que são valores construídos, que são treinados, que são, acima de tudo, criados em batalha. Isso é importante a gente saber. Lembra, para quem já viu a aula do Bhagavad Gita, eu falo muito sobre essa batalha que é consciente, uma batalha que você sabe que tem que fazer. Né? Quando Krishna desce e fala, olha, você precisa, Arjuna, vencer as suas desvirtudes, e eu sei que você vai sofrer com isso, e eu sei que você vai sofrer dos teus próprios desejos, suas pulsões, seus medos, e você vai ter que vencer eles. Não tem jeito. Então, é isso que a gente está falando no setor dos valores. A gente começa a, deliberadamente, tentar vencer os nossos kuravas, né? Lá do Bhagavad Gita. A gente vence as nossas desvirtudes. E aí, depois, ainda assim, você fala, caramba, mesmo assim, tá difícil. Aí você já usa um elemento que o ateu, nesse momento, ele vai ter um pouco de dificuldade. Mas é um elemento fé, é um elemento que você precisa entender que você está dentro de um contexto que pode ser algo maior do que você. Se tiver algum ateu aqui, não tem problema, porque esse elemento de fé não é todo mundo que realmente consegue ver. Eu demorei muito para entender, é algo que pode também ser criado, não necessariamente tem a ver com religião, tá? Mas é uma fé, é uma crença, é algo que você entendeu, que você vê que tem algo maior que está dentro de um contexto onde você está dentro, né? Você está inserido nesse contexto. E esse elemento de fé, a gente vai falar isso sobre uma outra aula, não tem problema, mas é um momento que você chega e fala, bom, tá tudo bem, então eu estou nesse contexto, eu estou inserido aqui nesse grupo, nesse momento, e bem ou mal, isso aqui é a nossa casa, a nossa realidade, a nossa natureza, e vai, de alguma forma, vai precisar dar tudo certo. Isso aí, a qualquer hora a gente fala, é uma crença de que as coisas estão no devido lugar, que estão corretas, tá? Então esse é o momento que a gente está falando de fé. Então aí você adquire um extra ali, você olha para o seu físico está deteriorado, você está cheio, todo sujo, né? Você não tem nenhum conforto, você tem que racionar sua água, nem sempre vai poder beber água, muitas vezes está com fome, bolha no pé, mosquito que sei lá o que, né? A abelha que te mordeu, você está todo sujo, né? Você vai dormir numa pedra, no meu caso eu tinha um colchão, e furou meu colchão, um colchão maravilhoso, sensacional, furou, eu dormi na pedra, paciência, né?
Então, a gente começa a lembrar lá dos primeiros pontos. Planejamento, né? A parte dos preparativos, aí as forças que a gente usa, primeiro a razão, depois as suas virtudes e logo em seguida a gente já pensa até nesse elemento fé. E aí eu quero lembrar também sobre uma parte muito interessante, que é o seguinte, os aprendizados físicos versus os mentais. Isso é muito sensacional, né? Porque a gente fica aqui aprendendo e lendo. Quem sabe aí, quem me conhece já há mais tempo, sabe que eu vivo debruçado em livro, que eu estou sempre buscando ensinamentos dos antigos, dos novos. Eu estou sempre ali, né? Vocês também, eu tento passar isso para vocês e acaba acontecendo muito a gente ficar no nível da teoria. E aí, nesse momento, é quando você chega e fala, olha, agora é na dificuldade física que é onde a gente precisa botar tudo que a gente aprendeu em prática. E é por isso, meu povo, é por isso, meus nobres guerreiros, que eu falo para vocês tomarem banho frio, meditarem, vai fazer sauna, vai fazer um exercício físico, vai fazer uma caminhada, uma trilha, uma luta. Tá? Todos esses contextos estão intrinsecamente ligados. Porque olha só, a dificuldade física fortalece o mental, a dificuldade mental vai ter que se sobrepor à dificuldade física. Então, é nesse momento que você encara isso tudo como uma prova, como um teste. E é difícil mesmo quando você está com dor física, osso quebrado, ou então um teste de resistência, teste de temperatura. Né? Tudo isso faz com que você precise, de fato, buscar forças nos seus conhecimentos. Desses que eu falei agora, né? Razão, virtude e fé. Perfeito? E aí, nesse momento, é que você começa a falar, um negócio aqui está caótico, está muito difícil, está, né, aquela coisa assim, completamente em um nível que talvez você não aguentaria no normal, ou você acharia que não aguentaria. Né? E aí, você está naquela sua jornada da vida, numa baita dificuldade, e aí você está buscando dentro de você, está difícil e você sucumbe. Fala, olha, não sei fazer, não consigo. Tem um tronco na minha frente, tem um buraco, tudo isso está doendo muito, não tenho mais força. Beleza? Beleza? Ficou claro isso? Então você chegou no momento e sucumbiu. Tem muita gente aí que está passando por isso, né? Tem gente que está lá, por exemplo, sei lá, vai se matar, planejou um suicídio. Poxa, isso acontece, o consultório está aqui, vive chegando casos assim para mim, né? E aí, nesse momento, foi que eu vi uma coisa muito interessante. Quando eu estava lá no momento de dificuldade, muita dificuldade, né, física e tal, sem contaminar minha dignidade, não reclamei, ninguém ficou falando, ninguém fiquei sabendo, queria saber o tempo e tal, mas não cheguei a ficar irritado nem nada, né? Sempre fazendo aquele treinamento mental, que eu acho que é o que vocês já devem estar fazendo, já não vai ficar reclamando, já não vai ficar xingando, não vai ficar contaminando o ambiente, né? Sempre ligado naquelas forças, mas você de fato sucumbiu. E aí que é interessante, o que acontece numa hora dessas, né? Aí que é muito interessante. Você está lá naquela dificuldade, principalmente física, né? Que a gente já falou que tem toda uma conotação, até às vezes é mais difícil, que você vai precisar exercer o mental. E aí chegam os personagens da viagem. Então, nesse momento é interessante que a gente tem um guia. A gente tinha um guia lá na hora. Por acaso é um cara, é muito interessante a história dele. Ele é um guia da montanha, né? O cara tem 60 anos, é famoso até no Facebook e tal. E ele é um cara assim super vivido, faz montanha desde sempre. Ele é aquele cara literalmente roots, é o raiz. O cara é muito raiz. O cara dorme ao relento, faz tudo no mato, e o cara não precisa comer, não precisa beber água. O cara é um bicho, né? É impressionante. Mas olha só que interessante, o cara é um guia. O que você espera de um guia? Que ele saiba o caminho, né? Mas o guia, e vocês devem ter guias na sua vida. Se você é novinho, vai ser seu pai, sua mãe. Depois é um cara que você conhece da família, que é um sábio. Depois são as pessoas que você lê, que você estuda, que você assiste aula, enfim, né? São guias. E nesse momento, o que você espera de um guia? O guia, ele sabe o caminho, teoricamente. Ele aponta o caminho. Mas é você que vai ter que seguir esse caminho. E é engraçado porque todo ser humano busca uma voz que guie. Ele busca alguém que seja, de preferência, um sábio. E esse é um problema, porque quando a gente é novinho, quando a gente é adolescente, né, a gente acaba se contaminando pelo carisma, a gente acaba se contaminando por
simplesmente pessoas que talvez tivessem algum nível de conhecimento, mas a gente não sabe exatamente mostrar, a gente não sabe exatamente reconhecer de fato a sabedoria. Isso pode ser, claro, né, acontece muito isso, que a pessoa pode acabar se confundindo dentro desse caminho. Mas todo ser humano, e a gente estava ali buscando a mesma coisa, a gente busca os passos de um guia. O guia mostra o caminho, isso pulsa dentro da vida humana. Tá? Só que o guia ele não pode pisar por você, você pode torcer o seu pé, mesmo tendo os melhores guias do mundo, né? Ele não vai andar por você, ele não vai te empurrar, ele não vai te recarregar no colo, ele não vai carregar sua bagagem, né? Ainda assim você pulsa por um guia, e é imprescindível que você tenha um bom guia, mas que você ainda assim consiga ter dentro do seu contexto tudo que a gente falou hoje, as virtudes, os preparativos, os planos e bababá, né? Aquelas informações quanto mais informação é poder, informação é algo que vai te facilitar a vida. Então a gente já falou, tem até um post sobre isso, sobre pessoas que são desinformadas, né? Que são completamente desligadas do mundo, completamente desligadas. Essas pessoas a gente tem que tomar um certo cuidado, são pessoas alienadas ao mundo. Essas pessoas não estão entendendo nem o contexto micro, nem o contexto macro da história. Isso é um problema, tá bom? Isso é um problema, beleza? Então, beleza. Então, a gente tem um arquétipo lá do guia. Só que, nesse momento, eu estou falando de uma bagagem. Eu vou até contar uma fábula que outro dia eu lembrei, uma fábula que eu escutei muito, porque eu era pequenininho, para quem tem filho. É muito interessante, né? A fábula de Esopo, onde tem uma fábula que é muito antiga, né? O Esopo é um escravo que viveu antes de Cristo. E o Esopo ele tem uma frase, um contexto muito interessante, né? Ele sempre tem a moral da história e tal. E na fábula chegavam dois burrinhos e eles estavam carregados. E aí eles se depararam com um rio. Um burrinho tinha uma carga de açúcar, pesadíssima, um monte de saco de açúcar, né? E o outro burrinho, levinho, cheio de saco de esponja. Enfim. E aí, quando chegou lá diante de um rio, o obstáculo, né, um burrinho olhou para o outro e falou assim, olha, cara, isso aí vai ser difícil, hein? O burrinho do açúcar falou, isso vai ser difícil, não vai ser mole não. Tem que tomar cuidado com esse rio aí. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Aí o burrinho da esponja falou, para com isso, cara, é só nadar, pô. Pera aí, é só a gente entrar aí, vai passar, vai ser rapidinho, não tem problema nenhum. Não é assim? E aí, eles, tá bom, então vamos. O que aconteceu no meio do caminho? O açúcar dissolveu e o burrinho ficou levinho, né? O burrinho do açúcar que estava pesado. Chegou lá, bum, passou. E chegou o burrinho da esponja, né? Absorveu a água e, obviamente, ele foi levado pelo obstáculo. E aí, essa fábula ficou bem famosa. Se eu não me engano, é de Esopo. Geralmente, fábulas, quase todas aí são de Esopo que eu conheço. Tem os contos antigos também, tem contos que nem tem autor. Eu não sei se essa é do Esopo especificamente. Mas aí, beleza, né? Então, o que quer dizer? Qual é? Porque depende do que você carrega, depende do que você tem na sua mochila. Né? E nesse momento, ainda assim, como metáfora, eu não sou burrinho, mas estava ali mais ou menos, né? Meio burrinho. E aí eu tinha uma mochila mais pesada do que todos ali. Eu estava com uma mochila errada. E também, mesmo tendo um guia, obviamente que eu estava ali com a carga, uma carga pesada. Né? O que a gente está falando de carga nesse momento? É o jeito que você vive vivendo a sua vida. São as suas virtudes. É o jeito que você, mesmo que você não tenha pedido, que você tenha feito a sua vida de uma forma mais consistente, de uma forma mais correta. Então, muitas vezes, o burrinho lá da esponja é o cara que hoje está milionário que foi preso na Lava Jato. Né? Ou então o cara que agiu de uma forma antiética, imoral, passou na frente de todo mundo, pisou nos outros. Isso aí, uma hora ou outra, ele acaba sendo levado pelo rio. Enquanto você levou uma vida dificílima, mas correta, e você foi juntando o seu dinheirinho. E aí, quando passa diante de uma dificuldade, acaba que aquilo ali se dilui e você fala, putz, estou leve, beleza? Então, basicamente, a metáfora, a fábula fala sobre isso, sobre o quanto que você vem carregando de uma forma correta dentro da sua própria vida, tá bom? Então, continuando, a gente tem agora os personagens. Então a gente está falando do guia, já falou do guia, que é algo que pulsa dentro da gente. E você tem a pessoa que já deu um passo à frente, que não é guia, estava ali, não sabe de nada, estava no contexto, mas essa pessoa vira do teu lado e te ajuda. Veja bem, ele não está ganhando nada por isso. Pelo contrário, ele perdeu o tempo dele. A pessoa vem do teu lado e fala, olha,
Eu não tenho pressa nessa jornada, eu não tenho nada a ganhar, mas eu vou ficar aqui do teu lado. Você entende isso? Para que uma pessoa foi fazer isso? Ele é meio que um guardião, né? Ficou um por último, ficou ali, finge que o cara, né, metaforicamente na vida, é um deprimido, é um cara que vai querer se matar, que está desistindo, e chega uma pessoa e fala, olha, eu estou aqui para te ajudar. Então assim, todas as virtudes falharam, o racional falhou, a fé pode ter falhado, né? Ou talvez a pessoa não tenha fé, não chegou ainda nesse momento, não conseguiu ver, e aí chega uma pessoa de fora e fala, eu vou te ajudar. É o arquétipo do guardião. É o arquétipo do guardião. É uma pessoa que vai lá, deliberadamente, sem nenhum ganho, não tem como foco principal, não tem como motivação principal o ego dele. Ele não é um cara egoísta, pelo contrário, é uma pessoa altruísta, né? E no inglês fica até mais fácil a gente entender isso. No inglês o egoísta é o selfish, né? A pessoa mais altruísta, porque altruísta tem uma conotação mais complicada, né? Acaba que se você tem um bem-estar, você já não é mais altruísta. Mas no inglês a gente fala selfless, ou seja, o cara, a ausência do self, a ausência do ego. E isso é muito interessante. O guardião ele fala, eu me dou sem nenhum ganho, eu me dou para te ajudar nesse momento. Não tem problema. Deixa o grupo, muitas vezes, o grupo ainda está ligado numa conotação mais egóica, mais egocêntrica, mais egoísta. Pessoas estão mais preocupadas em atingirem o cume, o pico, e aí você lá falhou, não aguenta mais, chega uma pessoa e te ajuda. Então, isso é muito interessante porque a gente começa a falar agora de valores, e dentro desses valores, os valores principais, como meta principal, hoje a gente vive no Brasil, como valor ápice é o dinheiro, e não pode ser mais dinheiro, porque quando você pensa só em dinheiro como valor acima de tudo, você acaba se perdendo como ser humano, você acaba perdendo os seus valores mais profundos, os valores, algo que vale de uma forma atemporal. Mesmo o dinheiro é temporal, ele tem início, meio e fim, prazo para acabar, né? Então, quando a gente fala em valores mais profundos e valores com maior significado e propósito, a gente está falando de valores que são altruístas ou selfless, ou sem o ego. Eles não estão ouvindo, eles não têm mais essa... Para quem assistiu a aula da Constituição Septenária, a gente está falando da mente que está além do Kama Manas, né? A gente está falando da mente já manásica, aquela mente mais pura, a mente altruísta, a mente que entendeu o contexto como um todo e que a gente está ligado, a gente é uno, é uma sociedade individida, e aí o que a gente tem que fazer é ajudar o outro. Quando a gente entende isso, é engraçado, mas todo grupo anda mais rápido. E isso fica claro numa caminhada dessa, né? Se você deixa alguém para trás, o guia provavelmente vai ter que descer, todo o grupo, toda a jornada fica parada, e aí você olha para e fala, e realmente, caramba, se um ou dois tivessem pensado nisso, é óbvio que o grupo, nós humanos, devemos andar de uma forma, de um ritmo uno, cadenciado. É claro que um pode ir lá em cima, né? Falando assim de Platão, você pode sair da tua caverna, mas os bons acabam voltando para a caverna para tentar tirar mais gente da caverna. E é o que a gente está fazendo aqui. Exatamente o que a gente está tentando fazer aqui. Tentando tirar pessoas lá da caverna, até que um ponto que vocês já estejam tão fortalecidos que vocês vão começar a fazer isso. Começar a tirar outros da caverna e assim vai. Por que eu faço muito desse trabalho aqui? É para todo mundo fazer um movimento conjunto. Não adianta você tentar fazer sozinho. Em alguns momentos você vai fazer sozinho, mas aí você vai ter que ir e voltar, não vai adiantar tanto. Então, para quem já entendeu esse contexto, desse momento, é mais fácil chegar no pico. E o que é o pico? Agora a gente vai falar sobre o último dos símbolos aqui. Para que a gente estava andando, caceta? Para que a gente estava sofrendo? Para que a gente estava pulando obstáculos dificílimos, passando todo tipo de sofrimento, caramba? Para quê? Para chegar no pico. E o que é o pico da vida? É um estado. Esse estado onde você vai adquirir um nível de paz interior, um nível de menos sofrimento ou um sofrimento mais ligado ao globo, um sofrimento mais ligado a uma coisa mais macroscópica, não tão eu, né? Então não é um momento mais de doer, aquelas dores internas, aquelas dores egoístas, não dói mais. Para a pessoa, quando você chega no pico da vida, teoricamente, né, todo mundo junto,
é o momento de plenitude, é o momento mais bonito, é o momento mais nobre e superior da sua vida e todo mundo quer estar lá. É o que muita gente chama aqui de felicidade, né? Eu cheguei no pico. O que é a felicidade? É óbvio que quando eu chego lá no pico, né, para mim não é só sobre a vista, mas tem todo o caminho que a gente percorreu. Não é só o benefício de você estar olhando aquela paisagem, mas é o topo. Aquilo ali tem toda uma metáfora envolvida, né, de esforço, de união, de amor e, acima de tudo, de compartilhamento desse momento bonito. É um momento que, se você chega lá sozinho, cheguei lá no Everest, né, fui sozinho. Pô, beleza, legal, né? Você está buscando lá a sua validação do teu esforço, você está, talvez, né, em algum momento, pode ser o caso, né? Você pode estar naquele momento de autoafirmação e tal, mas quando você chega todo mundo junto, é um momento muito mais pleno, é um momento muito mais compartilhado, muito mais profundo, muito mais interessante. E esse é o pico da vida. É um momento de paz, é um momento de união, de compartilhamento. E, obviamente, aí para quem é montanhista, o pico é só metade do caminho. Depois, no dia seguinte, que você vai ter que descer aquilo, você vai ter que se esforçar, mas dentro do contexto da vida, o pico ele é ok, tá bom, você não vai dali, você não vai ter muito mais para onde ir, você vai no máximo continuar subindo, porque o pico ele não é físico, você continua subindo, você continua adquirindo conhecimento. Já falei, falo isso sempre, a gente morre no meio do caminho da aquisição dos conhecimentos, né? Por mais que você tenha 120 anos e tenha estudado todo dia, você provavelmente vai morrer no meio do caminho da aquisição de conhecimento. Você não tem limite. O conhecimento humano não tem limites. Não adianta. Você pode estudar muito, mas obviamente que você não vai chegar lá, né? Isso é bom, isso é bonito, isso é algo que dá um pouquinho de angústia, dá um pouquinho para quem quer ter uma vida intelectual, dá um pouquinho de apreensão, mas é algo muito bonito. Então, quanto mais você conseguir levar pessoas com você, estando preparado ou não, sendo você guia ou não, sendo guardião ou não, sendo você o dono, o personagem principal dessa história toda ou não, você está lá ou sofrendo ou levando outras pessoas à amenização desse sofrimento, para que todo mundo chegue num contexto de pico, aonde você chega nesse momento de paz, tranquilidade, felicidade, aonde você pode tentar ajudar ainda mais pessoas a chegarem lá de baixo daquele sofrimento, para tentar amenizar o sofrimento dos outros, porque você entende que isso está todo mundo ligado. Sim, você tem ganhos com isso. Obviamente que você não deve pensar nesses teus ganhos, mas é algo que vale mais a pena. Agora, de novo, metaforicamente, vale mais a pena você parar no meio do caminho e ajudar quem deve do que você chegar lá sozinho no pico. Por quê? Porque estamos juntos, porque a sociedade evolui como um todo. E quando eu falo até em sociedade, estou falando de tudo que é vivo, né? Estou falando de todo esse contexto global. Não adianta a gente estar falando só de um grupinho. Mas, primeiro, você cuida de você. Lembra que eu falei logo no início da live? Primeiro é a preparação, é o planejamento, é a aquisição de informações sobre o que você está vivendo. Isso é muito interessante, né? Depois você usa a razão para lidar com aquelas dificuldades emocionais, as dores do físico. Você usa muito a razão. Você fala tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi. Lembra, evoca a memória, dá teu jeito. Usa as tuas virtudes para você conseguir se fortalecer, porque o corpo ele aguenta. O corpo aguenta muito mais do que a gente imagina. Só que a gente cria expectativas, a gente está lá embaixo achando que a gente deveria estar no pico. Esse sofrimento da expectativa é algo que a gente vai precisar colocar em xeque, como foi feito em Bhagavad Gita, como foi feito na guerra, né? E a gente adquire bastante aprendizado mental para conseguir sobrepor os físicos e emocionais. A gente consegue até estudar uns campos e outros aprendizados na observação para a gente atingir aquela mente mais puramente altruísta. E isso só vai ser feito se testando. Você não vai fazer isso em casa, você não vai fazer isso estudando livro, debruçado em livro. Isso aí fica para os teóricos, para os intelectuais, puros e puramente intelectuais, né? Os filósofos já começam a olhar e falar, entender aquilo, falar, opa! Beleza, então pelo menos eu já tenho intenção. E é o sábio que vai viver a vida, é o que vai pegar os ensinamentos, vai mesclar e vai conseguir movimentar além dele. Então esse aí ficou com a história de hoje, a nossa metáfora de hoje sobre a minha caminhada. Eu vou botar umas fotos para vocês verem, vou botar nos stories,
porque eu acho que isso não tem muito a ver. Uma vez ou outra eu vou botar uma frase e tal lá, negócio de post, mas os stories, né, aquele negocinho que a gente vai passando, eu vou botar algumas fotos para vocês verem, para poder ilustrar ali o sofrimento. Estou esperando meu amigo mandar as fotos, eu quase mesmo não eu tirei algumas fotos no celular, mas meus amigos tiraram fotos profissionais, ficou um negócio bonito pra caramba, ficou bem legal isso aí. E amanhã nos vemos. E para quem está em depressão, não posso deixar de mandar o recado, faz a aula, o curso está muito legal. Todo mundo que está fazendo, estou pedindo feedback, está sendo fenomenal o feedback, excelente. É aquele programa de 6 horas que envolve testes, você vai fazer vários testes e você vai fazer exercícios práticos. Então quem está em depressão precisa fazer, pelo simples fato que se você não tiver num grau mínimo de conforto, né, de sabedoria, de conhecimento, você não vai conseguir acompanhar os desenvolvimentos intelectuais e mentais mais altos que a gente fala aqui. Então quem tem depressão vai ter que fazer mesmo o programa, o curso de 6 horas lá com os testes e com os exercícios para conseguir pelo menos sair do grau mais baixo do sofrimento, para dar início ao grau mais alto da pirâmide de desenvolvimento mental, né? Eu faço isso com todos os meus pacientes, eu não aceito simplesmente ficar embaixo e sair do sofrimento. Sair do sofrimento. Não, vamos lá, vamos continuar desenvolvendo, subindo em tudo que a gente pode subir, tudo que está ao nosso alcance, beleza? Muito bem. Bom, se você não consegue tomar o banho frio, não tem problema, calma, relaxa, vai chegar o momento, vai fazendo, bota aos pouquinhos, bota um braço, bota a perna, deixa mais tempo, fique tranquilo, as coisas vão se adaptando. Também tomei um banho frio no final do dia dessa viagem. Para quem não sabe, eu detesto água fria, mas eu vou e faço todos os dias. Passei a não detestar mais, hoje em dia para mim é ok, eu tolero, mas eu faço como remédio. E a gente já teve aí uma live sobre banho frio, né? Vocês sabem o quanto que isso é importante. O banho frio também, para quem tem a oportunidade, fazer sauna, tá? A sauna também é maravilhosa, se expor ao contrário, ao calor. Toma cuidado aí com a desidratação. Mas a sauna, ela vai fazer esses extremos que vai te aumentar bastante aí as suas habilidades, suas virtudes. Pode ficar tranquilo, esse é um passo que você vai começar a entender sobre controle físico, beleza? Muito bem, nos vemos na próxima, Namastreta, boníssima noite e amanhã a gente está junto aí de novo, tá bom? Um abraço!